gente! Carol com vocês aqui, Artflex, Home e Office. Mais um dia, mais uma vez, com a graça de Deus, abrindo mais um Pod Artflex. E hoje, gente, ó, vou falar, hein? É lógico que todos são especiais e eu sempre trago gente especial. Mas hoje eu nem sei o que falar dela, porque é um ser humaninho que eu não conheço há muito tempo, mas assim, de verdade, a gente se apaixona, porque é um ser iluminado. E lógico que eu não podia deixar de trazê-la aqui para falar um pouco de algo que fez parte da minha vida, porque eu já pratiquei isso, vocês vão saber o que é. Depois eu deixei de lado, mas eu gosto muito, e na faculdade tinha essa matéria, né? E eu estudava muito. Então eu quis trazê-la porque a gente tá tendo uma vivência de um tempo pra cá muito afetiva. E ela tá participando de uma mostra que eu não vou falar qual é ela que vai falar, vou deixar, né? Vamos molhar o bico agora. Enfim. Então é com grande prazer que eu, Carol Artflex, trago hoje aqui a Laís. E, gente, vamos se apaixonar juntos. Bem-vinda, meu amor! Seja bem-vinda na nossa casa. E fale um pouco quem é você, gata. Muito obrigada, Carol. Primeiramente, queria agradecer a todos. É sempre um prazer conversar com você. É sempre prazeroso estar na sua presença. Você é cativante em tudo que você faz. E eu queria falar um pouco, principalmente dessa parceria imensa que nós estamos no Campinas Decor esse ano. Ó, falou! Na mostra. Olha onde ela chegou, gente! A Carol está comigo no Corredor Galeria. Era para ser um corredor íntimo, mas se tornou uma galeria. Como nós sabemos, nós somos o nosso cliente nessa mostra. E como eu sou a minha cliente na mostra, eu fiz uma galeria de arte. Eu sou arquiteta e sou pintora abstrata, então eu defini como uma galeria de arte. A maioria das obras que estão lá dentro são de autoria minha. Eu também tenho a parceria com uma galeria de arte, a Center Art, que fica em Indaiatuba. Sim. E aí, em convite que eu chamei esse parceiro também para estar comigo, eu levei alguns quadros que não são meus, que é também um fotógrafo e mais uma outra artista. Mas a maioria das obras são de autoria minha e são obras abstratas. Então, como você disse, algo nos une. Você já comentou que também fez artes, né? Então, conte também isso para mim, porque agora foi inesperado. Na verdade, eu sou formada pela Faculdade de Belas Artes. Agora foi uma surpresa. Isso eu não sabia. Ah, gente! Nem tudo a gente fala. Mas acho que eles já sabem, porque eu já falei algumas vezes em outras ocasiões. Mas eu fiz Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu sou formada em design de interiores pela Faculdade de Belas Artes. E lá a gente tinha um módulo que era História da Arte. E se fala muito de todos os pintores, das obras, né? Eu tô surpresa. Agora eu entendo porque ela tá comigo no meu corredor galeria. Lógico! E minha mãe, eu cresci no Museu do Ipiranga. Maravilhoso. Porque os meus pais me levavam lá aos finais de semana. Então, aqui... E minha mãe gosta muito de coisa antiga. Então, a gente já foi muito pra Minas Gerais, Ouro Preto. Nossa, eu sou homologada pela UFMG, em Minas Gerais. Olha isso! Então, eu tenho uma ligação imensa com Ouro Preto. Olha aí. Então, eu acho que tem muito mais coisa que nos une do que nós imaginamos. E às vezes não é dessa vida, você percebe? Não, acho que não. Em algum momento da nossa vida, a gente tinha que fazer parte uma da outra. Com certeza. Né? Mas como tudo não é só de mim, então fala quem é a Laís. A Laís... Que a gente tá curioso. Sua formação. A Laís, eu acho que são várias coisas, não dá pra definir em uma. Multifacetas. Multifacetada. Eu acho que ela é isso, você Que definiu legal. muito bem. O corredor conta essa história um pouco sobre mim, em várias versões, em vários estilos, em várias cores, Sim. em várias linguagens, né? Até no abstrato, você consegue ver que eu tenho várias etapas da minha vida e várias, até através das minhas pinceladas no abstrato. Sim. E
acho que isso eu vou deixar um gostinho, né? Para as pessoas estarem visitando a mostra. E estarem vendo o mobiliário da Artflex, né? Que aí a gente consegue ver também aqui atrás. Que A o gente processo deixou rolando, gente, os bastidores lá. da obra. Carol está comigo presente, entregando os puffs maravilhosos que estão presentes. Porque foi uma escolha a dedo, né, Carol? Foi. Porque a gente queria pensar num design mais diversificado, né? Por isso que ele é orgânico também. Para não ficar aquela coisa assim... Nada ali tá dentro da caixinha. Tudo É pra ali... incomodar mesmo, gente. A arte incomoda. Exatamente. E para fazer a pessoa parar, não ser só um corredor, né? Ser contemplativo, como a Carol esses dias postou uma foto linda lá no espaço. Ela contemplando, porque agora eu descobri que ela realmente gosta mesmo de arte. Ah, me preenche muito. E aí... ela disponibilizou um mobiliário incrível para mim, a dedo, e para as pessoas terem esse momento de contemplação das obras. Então, mais uma vez, eu acho que eu não tenho nem como agradecer, porque está fazendo um imenso sucesso, porque a mostra já está aberta, a visitação. E o mobiliário, assim, está fazendo toda a diferença para as pessoas poderem contemplar as obras. E qual que foi, como que você fez a concepção? O que você imaginou para fazer a concepção desse espaço? Aí que entra... A ideia do espaço. né? Aí que entra, né? A Laís arquiteta. A Laís arquiteta. Tenho uma formação europeia. E eu sou formada no Porto, em Portugal. Que e eu tenho mestrado em reabilitação de edifícios e cidades históricas. Olha. Só que como que eu reverteria isso no Brasil? E aí, essa foi uma grande oportunidade que o próprio Campinas Decor deu para eu mostrar um pouco do que seria a preservação de elementos, né? Então, o que acontece? Essa edição chama Raízes. Então, eu usei exatamente essa coisa incrível, que é uma obra de arte, esse ladrilho hidráulico, que tem de 1940. Esse era original do prédio, né? Originalzérrimo. Mantive. Sim. Que aí vem das conexões da vida, porque o outro fornecedor de Jundiaí também, o Martinelli, restaurou impecável, né? Que foi das conexões da Milena. Olha, a Milena tá mais como uma a gente vez. Tem que se conectar, gente? Sim. É fantástico, né? Porque aqui tá uma frase: sozinho vamos mais rápidos, unidos vamos mais longe, que a Milena colocou, faz todo sentido, né? Porque esse espaço, olha, o ladrilho preservadíssimo e restaurado, assim, impecável. E aí vem muito da minha formação, que é a reabilitação, que é a palavra em Portugal. Aqui a gente joga no retrofit. Sim. E aí veio dessa palavra raízes. Então, eu preservei a raiz do corredor, que seria… A essência dele. O ladrilho. E as cores, a tonalidade subiu para a parede. E aí, eu fiz o painel e as paredes na tonalidades que estavam presentes. Tanto no vitral… que vocês podem reparar que tem um vitral que eu preservei na bandeira toda na caixilharia antiga, que é também preservada do próprio edifício. Sim. E tanto que as cores, elas se conversam do próprio corredor. Sim. Então, a minha aposta dessa mostra foi totalmente nas cores. Então, o resultado final da concepção do projeto, ela tá na cor. Né? Olha, gente. Ela fala através das cores. Lá você consegue ver no final do espaço o vitral e as cores. Sim. A Carol contemplando as obras de arte com os puffs da Artflex. Sim, sim. Eu falo assim, a arte… A gente tava falando dos bastidores, né? O que significa cada quadro que ela colocou lá. Mas para mim vai significar algo. Porque ou é o momento que eu estou vivendo, é o estado de espírito que eu estou, né? Mas você, para colocar aquelas obras de arte, que você não tem uma ali, você tem algumas. E eu tenho certeza que fora aquelas, você tem outras. Tenho. Então, qual que foi o crivo para você levar exatamente aquelas ali? O que você queria levar para lá? Tanto a parte estética, que é o que a gente está visualizando, que eu sentei para olhar, para tentar interpretar algo ali que fizesse sentido para mim. Mas você, Laís, o que você quis levar lá do seu acervo? Eu queria levar várias vertentes, né? Então, assim, é bem interessante porque eu gosto muito… Então, quem…
for visitar o Campinas Decor, muitas das vezes vai ter oportunidade de me conhecer pessoalmente, porque eu fico lá para escutar. Gente, sabe o que é isso? É ciúme. Eu tenho ciúme dos meus clientes. Não é ciúme, eu acho Mas eu acho super legal isso, de maneira positiva. Não é ciúme, é um lado de querer ouvir essa subjetividade de como as pessoas afetivo. Vão interpretar a minha arte, né? Então, assim, são várias vertentes, vários estados de espírito na época, no tempo, né? Pelo tempo. Então, são várias emoções. Eu falo que é um corredor das emoções. É maravilhoso. Então, várias pessoas… Tá na moda, hein? Divertidamente. Lá, viu? Então, as pessoas vão andar por lá e vão falar, olha, eu me atraio mais por esse, me atraio mais… Porque é o sentido que eu tava sentindo naquele momento, naquela vivência, naquele tempo. Isso. E tem pessoas que falam, nossa, ano de 2022 você pintou só desse jeito. 2023 você pintou desse jeito. E é muito interessante você ficar lá para ouvir essa subjetividade de quem vai ler isso. E vai trazer as experiências da pessoa, do telespectador. Sim. E é muito interessante eu ficar lá para ouvir isso. Então, isso a mostra tá me dando de mais rico. É estar presente para ouvir essas leituras de quem está vivendo o nosso corredor. Né? Porque sem vocês, sem todos os meus amigos e parceiros, porque vive, né? Vive um processo muito incrível. Porque sem ninguém eu não faria nada. Sem vocês eu não faria nada. Eu não faço nada sozinha. E eu tenho total consciência disso. Que ficou lindo. E eu acho assim, eu gosto muito do resultado. E eu acho que assim, estar lá para ver que a maioria das pessoas que passam gostam, isso não tem preço. Quer dizer que você cumpriu sua função. Exatamente. Mostrou o que você queria mostrar. Exatamente. Eu acho que nós cumprimos, né? Nós e os outros parceiros que estão com a gente lá cumpriram esse desejo do meu coração, que eu era a cliente ali. Sim. Porque eu era a arquiteta pintora, né? E a curadora, porque tem pessoas incríveis também que estão comigo, como fotógrafa e mais uma artista. Sim. E então eu só tenho a agradecer. Nossa, que bom. E viu, uma pergunta que eu tô curiosa. Eu nem quis perguntar antes pra não saber. Ai, meu Deus, eu tenho até medo. Será que eu vou saber responder? Quando que nasceu… Porque assim, a sua formação é arquitetura, certo? Mas quando que nasceu a Laís Pintora? Com 9 anos. Ah lá, viu? 9 anos, 9 anos, a minha mãe… Eu sou uma menina muito ativa, né? E sou uma mulher hiperativa até hoje. Sim. Acho que é por isso que eu consigo dar conta de tanta coisa. Sim. Né? Pra fazer tanta coisa. A gente fez milagre aqui, né? Fez. Em tempo recorde também, Nós fizemos muito milagre. Nós éramos um corredor de passagem, né? E todo mundo passava. E aqui o vídeo mostra o milagre que nós fizemos nessa mostra. O dia que a gente tava lá entregando… A gente tava tentando era gravar. Era planta passando, era escada. Era tudo. Faz parte do processo e o processo é incrível. E acho que a gente aproveitou ao máximo esse processo. Eu falo que o Campinas Decor é uma pós-graduação em tempo intensivo. E que a gente sai com uma bagagem incrível e que a gente já sai querendo fazer outro. Isso. Que você fala, nossa, mal entreguei, já dá pra ir pro próximo? Sim. Porque é maravilhoso. Sim. Você sai com uma experiência incrível e que quando tá pronto, você fala, nossa, eu já quero outro. Gostinho de quero mais. Já você fala, vamos pro próximo? Então, assim, é uma oportunidade imensa estar lá, porque lá só tem bons profissionais, bons parceiros, bons fornecedores. É tudo muito incrível estar lá vivendo isso. E aí, conseguimos, acho que entregamos o nosso melhor, né, Ká? Sim. E vamos sempre, né? Sim. Buscar, assim, sempre o nosso melhor. Eu acho que não tem nem como descrever isso. Sim. Mas aí a Laís Pintora começou com 9 anos, com a minha mãe me colocando para pintar. Ela que foi incentivadora ali. Sempre. Na minha vida, sempre. A minha mãe sempre foi uma mulher incrível, com tudo. Então, ela era fã de Tarsila do Amaral e de outras, né? E aí, ela me colocou num ateliê para pintar com 9 anos. A primeira tela foi uma reprodução do Abapuru, da Tarsila. Sei. E aí, eu pintei, dei de presente para ela. Isso foi em 1999. Olha, que demais! Eu lembro até hoje. Bárbaro. E essa tela existe ainda. Olha! Eu falo que é quase uma relíquia,
Vai pro antiquário já. Ai, deixa lá que é história. Tem muita história. É. E depois, como criança, né? Depois você não dá continuidade, por N motivos, e parou ali. Mas eu sempre fui uma pessoa de desenhar à mão, sabe? Aquela coisa de desenhar uma manequim, fazer roupinha. Sim. E também fui perdendo. E depois, quando voltei para estudar em 2013, na Uniso, em Sorocaba, arquitetura, voltei ao desenho técnico mesmo, né? Sim. Ao desenho que a gente precisa para desenhar, design de interiores, Sim. arquitetura. E depois voltou com tudo o desenho. Na minha faculdade, no Porto, nós somos belas artes total, igual vocês, assim, né? E aí, eu voltei com tudo no desenho. Quanto tempo você ficou lá? No Porto, eu fiquei 4 anos e meio, 5 anos. Foi uma vida. Nossa, Foi que uma vida incrível. Hein? Eu falo que o meu coração é totalmente portuense. É europeu. Não, portuense. Eu acho que eu falo... Eu fui pra lá e não fui pro Porto? Não, Porto é maravilhoso. E a gente fez o outro lado, mas eu preciso voltar lá urgente, porque eu amei Portugal. Eu amo Portugal. Eu amo Portugal. Eu tenho muito do Porto em mim. Eu não tenho nem como. É enraizado. Olha que demais. Eu não tenho... eu acho que tem muito daqui. Até no corredor. Tem mesmo. Tem muito. Tem uma mescla muito... Eu falo, tipo... A minha escola do Porto... com a minha tropicalidade. Eu falo que é um pouco de manifesto, meio brasileiro, meio europeu. Olha, aqui. que demais. Porque eu aproveitei muito do retrofit com a arte. Então, foi uma mistura bem interessante. Então, aqui é Laís Mello. Essa mistura brasileira com formação europeia. Sim. Essa tropicalidade meio Europa, meio Brasil. Sim. Então, acho que eu definiria isso, essa intervenção. E lá é que você começou a pintar mais, é isso? Não. Lá eu acho que eu guardei as minhas referências, porque a minha escola trouxe um peso muito forte das artes e dos museus. E aquilo que a gente desenhava muito museu. A gente desenhava muito museu. Então, a gente sentava no museu, desenhava museu por dentro e por fora. Olha só que demais. Estátua. Desenhar a mão é a coisa mais difícil que tem. Nossa. Desenhar rosto, pra mim, é uma das coisas mais difíceis que tem. Lá na Belas Artes tinha, como eu ficava às vezes num prédio que tinha artes plásticas. E eu amava o dia que ia as manequins. Mas é difícil. Mas eu nunca desenhei, porque não era do meu currículo. Mas eu amava o dia que elas iam lá. E eu passava pelo menos meia hora olhando eles desenhando elas. Mas é dificílimo aquilo. É porque eu tinha um professor de desenho que ele era o coordenador das Belas Artes. Então, ele fazia com que a gente soubesse mesmo desenhar à mão. Olha! Desenhar fisionomia. Então, assim, era muito forte essa questão do desenho na minha faculdade. Olha e era muito forte mesmo, de ficar assim... o Porto, ele é úmido, chuvoso, frio. Então, a gente tinha que ficar sentado ao relento mesmo e desenhar aqueles adornos, tipo de teatro por fora, aquela art déco, tudo que você pode imaginar. Aquele manuelino português. Olhando e passando a limpo aquilo. Mas era tipo 7, 10 dias para entregar um desenho à mão. Nossa! Então, ou a gente sabia desenhar, ou a gente sabia. Você não tinha não saber. Você ia desenhar. Você não tinha não saber. Olha que interessante. E era muito incrível, porque na época você pensava assim, nossa, para que eu como arquiteto vou saber isso? Então. Mas hoje eu sei por que eu sei isso. E aí passou, porque eu aprendi realmente a desenhar, né? Eu aprendi realmente a desenhar. E passou, porque eu tinha tanto que desenhar que a pintura ficou aqui, assim, acho que talvez dentro de mim. Mas não dei tanta bola, assim, naquela época. Passou a fazer parte do seu cotidiano. Mas a arte nunca deixou de estar presente na minha vida. Porque nós fazíamos muitas viagens com a universidade e íamos muito em locos. Em loco, assim, tipo assim, ia para museu arqueológico, em museu, exposição. Então, minha faculdade foi muito em loco. Porque a gente estava no berço, né? Da civilização, da arte. Eu acho que eu bebi muito daquela água. Tanto nas belas artes, como, assim, da arquitetura mesmo.
Então, assim, eu tive uma formação muito boa. Eu tive bons mestres. Eu falo que eu tive mestres Importantíssimo, né? da arquitetura. Aham. E aí, por isso, o olhar atento para coisas que, para mim, têm valor. Então, a gente tem sim que pensar na visão contemporânea, mas eu acho que não pode esquecer o passado. Sim. Porque a gente precisa beber daquela Faz água todo sentido. para fazer o futuro. Então, eu acho que isso teve muito enraizado na minha formação. Talvez isso, eu sempre vou beber no passado para projetar o contemporâneo. Vai buscar, né? A referência. Sempre. É engraçado que tem um quadro no final do corredor que muitas pessoas olham e falam: nossa, isso lembra Monet. Pode ser. Olha! Pode ser que seja uma leitura, porque eu vi muito Monet na Europa. Eu vi muitas forte, exposições. Então, assim, pode ser que sempre a gente vai beber de alguém. E tem total sentido. A gente precisa dessa biblioteca de referências, né? Sim. E é muito interessante isso. Porque a gente precisa de uma bagagem muito rica, arquitetônica, de arte. Você, mais do que ninguém, sabe disso. Né? Você sempre… Sim. O Ipiranga em você tá… Nossa, eu era louca. E agora abriu, né? De novo. Maravilhoso. Eu não fui ainda. Eu também não. Você me leva? Podemos ir juntas. Você me convida? Vamos juntas. Eu preciso muito. Nossa, é maravilhoso. Mas eu não fui ainda, eu tô curiosa. Eu Só também. o jardim já me encanta. preenche. Meu apelido é Florzinha, amiga. Ai, porque… Você vai pro paisagismo agora? Porque eu acho que você vai pro Eu gosto muito de planta, assim, sabe? Eu gosto muito. vida. Eu sempre gostei. A gente tem uma chácara, eu que planto, eu que cavoco. Mas isso te conecta. Eu gosto. Pra mim faz bem. Eu me limpo, assim. Total. Né? É um hobby de limpeza mesmo. E todo mundo tem que procurar algo que é o escape. O meu esposo é corrida. Tá meio capenga agora que deu um problema no joelho lá. Tá sofrendo, não pode correr. Mas eu acho que todo mundo tem que ter a sua válvula de escape e fazer algo que preencha. Eu vejo brilho no seu olho quando você fala das telas. Né? Tem que ter total sentido. Né? E eu acho que na nossa vida a gente tem que fazer um legado, deixar legado e fazer coisas que nos preencham. Talvez as minhas telas sejam o meu legado. Ou a minha arquitetura. Então, ou os dois, ou eu acho que um junto. tá entrelaçado Eu no acho outro. que sim. Eu acho que aqui eu amarrei bem. Eu acho suspeita, que aqui nós né? amarramos bem. Eu sou suspeita pra dizer, porque o espaço dela tá maravilhoso. E a Campinas Decor tá acontecendo agora. Você lembra de cabeça a data? Até 8 de junho. Olha lá. Nós estaremos lá. Só não estamos abertos na segunda. Estamos de terça a sexta, das 2 às 10. E das 11 às 10 de sábado e feriado. Sim. De sábado, domingo e feriado. Sim. E não percam, porque tem espaços incríveis. Nossa, coisas… eu fui lá, gente, tá maravilhoso. O restaurante tá ótimo. Aliás, tô te esperando pra jantar. Tava testando o dia que eu fui. Tô te esperando pra jantar lá. Tem uma amiga fotógrafa que até ela ajudou a gente aqui na concepção do espaço. Ela tá louca pra ir. Pra ver lá como ficou a mostra. A gente podia combinar e a gente vai junto. Muito. Então, assim, gente, eu quis trazer a Laís hoje aqui pra ela falar desse mundo. Que é um mundo que muita gente, às vezes, não participa. O advogado que só lê petição, né? É muito rígido, cheio de lei. E ela vê o mundo de outra forma, que faz parte… Às vezes você passa no corredor tão rápido, você nem vê o que tá pregado na parede. Mas precisa fazer sentido pra nossa vida tudo que está em torno da gente, né? E ela capta muito isso. E quando veio o convite pra gente participar lá, esses puffs que ela cita são os puffs da linha Peeble, da Cavalete. Eles têm formatos orgânicos e a Cavalete tem uma infinita opção de acabamentos. E mais do que nunca a gente falou, vamos sim, estaremos lá. Porque também não fazia sentido ela usar um produto qualquer, por uma cadeira qualquer. Então ela queria algo diferente. E aí foi que a gente se conectou e a Artflex hoje está junto com ela, né, nesse ambiente aí. A gente tá no ambiente dela e no ambiente do Caio também, né? Sim, que também é artista. Tu trazer o Caio aqui também. Faz todo sentido. O Caio também é um fofo querido. O Caio também é arquiteto, também é artista, mesma coisa que eu. Só que muralista. Ele vai para um outro… Eu tirei algumas fotos do ambiente dele também. É muito legal. E aí, qual que é a intenção do nosso podcast aqui também, do Pod Artflex? Por que ele nasce? E por que a gente traz pessoas aqui? Porque a gente fala de pessoas.
Que é interessante as pessoas conhecerem a história das pessoas, né? Isso, que aí a gente conecta, de certa forma, com outras pessoas. Sim. E eu sentia falta aqui, eu gosto muito de falar, eu sou comercial da empresa, eu gosto muito de falar, acho que a A maioria gente já nem sabe. fala, né, Cá? É quase nada sinestésica, né? Não. Duas sinestésicas juntas. Nossa, dá bom, dá muito Dá bom. bom! E aí, quando a gente vai fazer a concepção dessa sala aqui, uma das coisas que é uma amiga minha, é a Vivi Kies, que é uma gestora, que deu a ideia de fazer para podcast também. Ela falou, Carol, você tem que usar ele para multifunções. É porque a acústica dele é incrível. Então, Não é puxando um saco da Artiflex, mas já puxando, né? ela foi pensada para Ela isso. foi, Né? E como no ambiente dela, que ela pensou, idealizou, puxou referência e uniu tudo e deu esse ambiente maravilhoso, aqui no Artiflex a gente faz esse mesmo tipo de trabalho. Então, se você precisa de uma assessoria, a gente vai assessorar. Se já tem um arquiteto e ele também consulta a gente para idealizar o seu projeto. Então, eu, como gestora da Artiflex, estou aqui para auxiliar todos vocês. Desde um puff, como foi o ambiente dela, até uma concepção de uma grande empresa, multinacionais, a gente atende. Então, o ano que vem a gente faz 20 anos, nós vamos fazer uma comemoração, vai ter novidades, que agora a gente contratou um arquiteto para remodelar toda a parte corporativa e a parte residencial, que é a Artiflex Home, também vai ter uma surpresa, que eu não vou contar agora, né? Vamos deixar para depois um pouquinho. Vocês vão se surpreender também com a Artiflex Home, que vai vir uma novidade super legal, incrível. Então é isso, gente. Eu tenho que agradecer a Laís pelo tempo dela, que tá super corrida. Ela tá na mostra, deixou lá um pouquinho para vir aqui, para falar um pouco desse trabalho incrível, dessa pessoa maravilhosa. E eu deixo o convite, porque eu já vi, que a gente teve que ir lá, né, para ver, para participar antes, para fazer os testes. E assim, senta, contempla, apreciem, porque tá valendo a pena. Não só o ambiente dela, né, que é o que a gente tá falando aqui, mas toda a mostra. Tá um nível muito alto de profissionais, Muito. acabamentos. Altíssimo. Eu adorei, de verdade, assim, me surpreendeu. É um bom passeio gastronômico, para ver coisas diferentes, para conhecer pessoas. Sim. Porque lá é um network também muito interessante para tudo. E os arquitetos super simpáticos, né? Acolhedores. Isso. Exatamente. Eu ia falar, eles estão super solícitos lá, você conversa, eles vêm. Então, valem a pena, fica o convite aqui. E eu, como Carol Artiflex, agradeço a Laís por confiar no nosso trabalho, pela nossa amizade. E assim, te desejar o mundo. Pra nós. Porque é o que você merece. Porque olha, hoje eu ganhei um presente. Descobri que ela é uma amante das artes reais. Isso não tem preço. Ai, não tem, né? Não é? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Cá. Eu agradeço imenso. Nem sei mais o que te dizer. Quanto obrigado, eu vou te dizer. Quanto mais a gente agradece, mais daquilo vem. Né? Então, muito. Vamos agradecer de verdade. E, por favor, deixa pra eles aí. Aonde te encontra, suas redes sociais. Fica à vontade. Primeiramente, me encontra lá, né? Aproveita! Aproveitem, até 8 de junho estarei lá no Campinas Decor. E também as minhas redes sociais são duas, né? laismelo.arc e laismelo.studio, estúdio criativo. Um prazer e muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até o próximo.